Capítulo 37. Muitos dias depois, ao acompanhar a Susan à cidade, parei no bar para ver a Daisy. Ah, querida, lamentou a mãe dela, aproximando o meu rosto do seu busto farto e beijando meu cucuruto. Mandei a menina embora. Para Susan, acrescentou, era bom você mandar a sua também. O vilarejo estava evacuando as próprias crianças. Do outro lado do canal, a menos de 50 quilômetros de distância, o exército do Hitler aguardava. Ele invadiu as ilhas do canal, Guernsey e Jersey, que pertenciam à Inglaterra. As ilhas do canal se renderam. Kent, que era a parte da Inglaterra onde estávamos, era o trecho mais próximo da ocupação alemã na França. Quando Hitler invadisse, entraria por Kent. A Susan não disse nada à mãe da Daisy, porém mais tarde pediu que o Jamie e eu não nos preocupássemos. Uma coisa era nossa mãe desejar que fôssemos evacuados dali, mas até que a Susan recebesse notícias dela, ninguém arredaria o pé. Poucos dias depois, a Lady Thornton veio tentar forçar nossa partida. Todos os outros evacuados e quase todas as crianças do vilarejo já haviam ido embora. O SVF, pelo que ela nos contou, nos providenciaria uma moradia segura. A mãe deles não vai saber onde estão, protestou a Susan. É claro que vai. Eu dou o endereço novo, e assim que ela entrar em contato, você passa para ela. A Susan hesitou. Não sei não. A Lady Thornton estreitou as narinas, como fazia quando ficava nervosa. Vai haver invasão, afirmou num tom firme e áspero. Soldados alemães nas nossas ruas, nas nossas casas. Guerra diante de nós, com certeza. As crianças precisam estar o mais longe possível. A Margarete não volta para casa agora no verão. Vai direto para a escola nova. Senti uma pontada de tristeza. Esperava rever a Meg em breve. Você tem que mandá-los embora, repetiu a Lady Thornton. Embaixo da tristeza, fui acometida por uma emoção ainda mais forte, que subiu em ondas, invadindo minhas entranhas num torvelinho. Eu não sabia o que era, não sabia o que significava. Olhei pela janela e, num frenesi, tentei pensar no Manteiga. Coisas piores do que bombas, dizia a Susan. A Lady Thornton sacudia a cabeça. Guerra não é hora para sentimentalismos. Isso é sentimentalismo? Retrucou Susan. Sua voz vinha de longe, de trás do murmurar que ressoava dentro de mim. Ela tocou meu ombro. Olhe para esses dois. Olhe só para a Ada. Se ela for parar com a pessoa errada, vai perder tudo que já conquistou. Eu balancei a cabeça, lutando para permanecer ali, para transpor o meu crescente pânico e ouvir o que as duas diziam. Mas a Lady Thornton não respondeu. Quando arrisquei uma olhadela, ela encarava a Susan com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ela não é fácil, disse a Susan. Mas eu vou lutar por ela. Eu luto por ela. Alguém tem que lutar. Eu entendo, disse por fim a Lady Thornton baixinho. Não sei ao certo se você está com razão, mas eu entendo o que está dizendo. Agora o garoto? Não, os dois morreriam se fossem separados. Quando a Lady Thornton saiu, a Susan nos acomodou ao seu lado no sofá. Ouçam bem, ela disse. Não vou mandar vocês embora. Em seguida, ela falou durante um longo tempo. Depois de não vou mandar vocês embora, não ouvi mais nada. O nervosismo dentro de mim se apaziguou e eu pude voltar a respirar. Como se sente em relação a isso? Perguntou a Susan. Como eu me sentia? Não fazia ideia. Não sabia com que palavras explicar. Tinha sufocado. Agora posso respirar. Susan esperava a minha resposta. Eu ainda me sentia tonta, arrebatada. Engoli. Acho que prefiro ficar aqui. Que bom, respondeu Susan, porque eu não vou dar outra opção. A Susan acertara em dizer que as folhas verdes e a grama retornavam no verão. O tempo estava glorioso. O pasto estava na altura dos joelhos do Manteiga e os vegetais vicejavam na nossa horta. O Fred encontrou uma bicicleta velha nos depósitos da casa dos Thornton e reformou-a para o Jamie. A escola havia fechado de vez, já que a maioria das crianças tinha ido embora. Assim, o Jamie ia todos os dias comigo ajudar o Fred. O antigo jardineiro se revelara um inútil no cuidado com os cavalos. Morria de medo deles, portanto, tendia a dar-lhes umas palmadas. De todo modo, ele tinha sido convocado, e o Fred estava sozinho outra vez. A Lady Thornton havia vendido 2 cavalos e abatido mais 3, já sem condições de serem montados, mas ainda havia muito trabalho a ser feito. Os melhores pastos estavam tomados com as colheitas. O governo havia mandado lavradeiras para substituir os homens alistados. As moças se mudaram para os antigos alojamentos dos cavalariços, mas só ajudavam na lavoura da propriedade, não com os cavalos. Cavalo hoje em dia já não tem importância, dizia o Fred. O Jamie, enfim, foi banido por completo da pista de pouso. Estavam todos muito ocupados para recebê-lo.
Os aviões decolavam às pencas, dia e noite. Podíamos ver lá no céu os pontinhos diminutos patrulhando o canal, vigiando, à espera da invasão que estava por vir. Eu lutava para dormir nas noites longas e claras de verão. O Jamie e o Bovril roncavam alto, em uníssono. Certa noite, quando o barulho estava insuportável, desci sorrateiramente até a sala, um pouco mais escura. A Susan estava sentada no sofá, as pernas encolhidas sobre o corpo, encarando nada. Não era o semblante triste e profundo do ano anterior. Não consegue dormir? Ela perguntou ao me ver. Balancei a cabeça. A Susan fez que eu me sentasse ao seu lado no sofá. Cruzei a sala e parei diante dela, o pé bom e as pontinhas das muletas afundadas no tapete felpudo, os dedões do pé ruim quase sem tocar o chão. Todo mundo ainda acha que eu deveria mandar vocês embora, disse a Susan. Eu assenti. A Lady Thornton repetia isso com frequência. Eu às vezes acompanhava a Susan nas reuniões do SVF para ajudar a costurar, e a Lady Thornton soltava um pigarro toda vez que me via. Parte de mim concorda, prosseguiu a Susan. Sei que a intenção é boa, mas agora eu também entendo por que algumas mães de Londres foram buscar os seus filhos evacuados tão depressa. Algumas coisas a gente tem que enfrentar em família. O Hitler estava em Paris, poderia estar em Londres na semana seguinte. Por um tempo enorme, ela continuou, achei que estava negligenciando vocês. Eu não cuidava de vocês do jeito que a minha mãe cuidava de mim e dos meus irmãos. Ela estava o tempo todo de olho em mim. Eu vivia limpa e arrumadinha. Ela passava os meus cadarços. Nunca deixaria vocês brincarem soltos do jeito que eu deixo. Mas agora, quando eu olho para vocês, não acho que tenha saído tão mal. Acho que vocês não gostariam de ser criados como a minha mãe me criou. O que você acha, Ada? Sentei-me no sofá. Eu nunca sei. Quando não penso, tudo fica muito claro na minha cabeça. Mas, quando eu começo a tentar pensar, eu me confundo toda. Reclinei-me no encosto do sofá. Entendo, respondeu a Susan. Às vezes também me sinto assim. Encostei a cabeça na dela, um tantinho só. Ela não se afastou. Encostei um pouquinho mais. Ela me abraçou e eu me aninhei nela. Enquanto caía no sono, senti os seus lábios tocarem de levinho o meu cucuruto. O primeiro ataque aéreo foi pior que a noite de Natal. Capítulo 38. Chegou a segunda semana de julho. Foi um dia quente. Então deixamos as janelas abertas e sem o blackout. Pela primeira vez, caí num sono profundo e sem sonhos. Uó, uó, uó! A sirene da pista de pouso soou cada vez mais alto. Parecia dentro do nosso quarto. O Jamie deu um salto e disparou para apanhar o Bovril, que se debateu, arranhou num esforço para se soltar. Agarrei as minhas muletas. A Susan veio correndo, a camisola esvoaçante. Rápido, rápido! Eu não conseguia correr. Descer levava tempo. Minhas mãos tremiam. Eu não seria ligeiro bastante, seria bombardeada. O Jamie correu na frente, mas a Susan me esperou. Está tudo bem. Não entre em pânico. Cruzei a sala, saí pela porta dos fundos. O Jamie se enfiou no abrigo antiaéreo e enfiou o Bovril na cesta. O gato uivava. Parecia um bebê berrando de dor. Fiquei parada na porta do abrigo. Ainda não havia entrado nenhuma vez. Eu odiava aquele abrigo, era assustador. Tão parecido com o armário debaixo da pia lá de casa. O que tinha as baratas que eu nunca conseguia ver nem deter. Ada, disse a Susan atrás de mim, rápido! Eu não conseguia entrar. Não naquele abrigo úmido que cheirava igual ao armário, não naquela escuridão, não naquela dor. A sirene soou. Ada, corre! Gritou Jamie. Uma explosão de avião. Bombas de verdade, ali em quente, as bombas alemãs que todos temiam, ali, no armário, debaixo da pia. A Susan me levantou e desceu as escadas comigo no colo. O cheiro me arrebatou. Senti o armário apertado e as baratas. Ouvi a mãe rindo enquanto eu gritava. Eu gritei. Outra bomba, mais berros. Do Jamie, meus, como saber? A lembrança do armário era real. Parecia acontecer bem ali naquele momento. Eu via o armário. Sentia meu corpo trancafiado lá dentro. Meu cérebro foi dominado pelo horror. De repente, senti algo me apertando o corpo. Um cobertor de lã grossa. A Susan me enrolou bem firme, com muitas voltas, como fizera na noite de Natal. Shhh, ela disse. Shhh. Deitou-me num dos bancos e posicionou-se meio sentada em cima de mim. Fiquei espremida entre as suas costas e a parede do abrigo. Estamos todos aqui, estamos seguros. Ela pegou o Jamie no colo. Está tudo bem, Jamie. Ela só está assustada. Está tudo bem. O Jamie choramingava. Estamos seguros, disse a Susan. Está tudo bem. A pressão do cobertor me tranquilizou.
Fui gradualmente retornando ao abrigo, ao Jamie e a Susan. Parei de gritar. Meu coração já não batia tão forte. Senti o cheiro do cobertor de lã molhado das minhas lágrimas, em vez do cheiro da umidade do abrigo-armário. Ouvimos outro estrondo lá fora, mais ao longe, e o tac-tac das armas antiaéreas na pista de pouso. Estamos bem, disse a Susan num tom cansado. Estamos bem. 2 horas depois, quando soaram as sirenes sinalizando o fim do ataque aéreo, a Susan e eu ainda estávamos bem acordadas. O Jamie adormecera no colo da Susan. Ela levou-o de volta para casa no colo. Eu fui andando ao seu lado, arrastando o cobertor feito uma capa. Deitamo-nos na sala de estar, cansadas demais para subir até os quartos. Na manhã seguinte, acordamos tarde. Ada, vão ter outros bombardeios, disse a Susan. A gente vai ter que entrar de novo no abrigo. É melhor você se acostumar. Estremeci. Não conseguia pensar em repetir aquilo. O que foi que deixou você nervosa? Perguntou a Susan. O armário da mãe. O cheiro de lá. Forcei minha cabeça a escapulir depressa para bem longe, antes que o pânico me dominasse. Imaginei-me cavalgando manteiga. A Susan deu uma batidinha no meu queixo. A gente pode mudar o cheiro. Ela foi ao mercado e comprou ervas aromáticas, alecrim, lavanda e sálvia. Pendurou tudo nas beiradas dos bancos do abrigo, de cabeça para baixo, e o aroma invadiu o espacinho. Mesmo depois que as ervas terem murchado e secado, eu já não sentia cheiro da umidade. Ajudou, mas ainda entrava em pânico. A Susan sempre me enrolava no cobertor, até que, por fim, consegui parar de gritar e visualizar o armário. Ainda era horrível, mas eu já não deixava o Jamie assustado. Isso foi importante, pois desde aquela primeira vez passávamos a ir para o abrigo todas as noites. A Batalha da Grã-Bretanha havia começado. O Hitler percebera que só poderia pousar o seu exército invasor depois de conquistar a Força Aérea Real Britânica. Do contrário, nossos aviões bombardeariam os navios e as tropas dele durante a aterrissagem. Depois que abatesse os nossos aviões, seria fácil invadir a Inglaterra. Os alemães tinham muito mais aeronaves e pilotos que os ingleses. Os aviões, no entanto, eram de tipos diferentes, e os caças deles tinham menos autonomia que os nossos. Isso significava que só conseguiam chegar até a ponta sudeste da Inglaterra. Depois precisavam voltar para abastecer. Só era possível atirar nos aviões e bombardear as pistas de pouso de Kent. As pistas de pouso eram o alvo principal. A cada avião destruído, fosse no ar ou no solo, os alemães se aproximavam mais da invasão. Cada pista destruída era um lugar a menos para os nossos pilotos pousarem em segurança. A nossa pista de pouso foi atingida logo naquele primeiro dia. As bombas arruinaram 2 galpões de depósito, abrindo na grama crateras do tamanho de pequenos tanques. Felizmente, todos os pilotos conseguiram se abrigar. Depois de soarem as sirenes sinalizando o fim do ataque aéreo, começaram a trabalhar a noite toda, jogando os entulhos nos buracos abertos. Pela manhã, os aviões já podiam aterrissar em segurança outra vez. Era julho, e o mundo estava verde e gracioso. Eu cavalgava o manteiga pelos pastos de grama ondulante até o alto da nossa colina, de onde vi o mar azul cintilando sobre o sol reluzente. Rosas selvagens cresciam nas sebes e envolviam o ar com seu perfume. A brisa soprava, e eu me sentia plenamente feliz, à exceção de que agora minha busca por espiões incluía também os aviões. Eles ainda não haviam surgido à luz do dia, mas eu sabia que podia acontecer. A Susan não gostava que eu saísse para cavalgar, mas também não queria proibir. Nossa casa ficava tão perto da pista de pouso que eu imaginava que fosse mais seguro me afastar. Quando informei isso a ela, recebi como resposta uma carranca. Eu devia era mandar você embora. Já era bastante difícil enfrentar tudo com a Susan. Como eu poderia enfrentar tudo sem ela? E se fôssemos mandados de volta para casa? Eu encarei as pontas dos meus sapatos. Não posso deixar o manteiga, respondi. A Susan suspirou. Você sobreviveu em Londres sem o pônei. Ergui o olhar para encará-la. Eu tinha sobrevivido. Talvez. Ainda poderia? Trancada no apartamento, não fazia ideia de tudo que estava perdendo. Eu sei, disse a Susan baixinho. É por isso que eu não quero deixar você ir. Tem coisas piores que bombas, eu disse, recordando o que eu a ouvira dizer antes. Acho que sim, respondeu a Susan. E Kent é um lugar grande. Eles não podem bombardear todos os cantinhos. Mas olhou pela janela em direção à pista de pouso e apertou os olhos, cheia de preocupação. Capítulo 39. Noite atrás de noite, tínhamos que voltar para o abrigo. Era impossível dormir com tantos tiros e explosões. A Susan tinha uma lanterna, mas precisava de pilhas, e era difícil encontrar pilhas.
Em vez disso, ela acendia uma vela dentro de um vaso de plantas e, sob a penumbra, lia para nós Peter Pan, O Jardim Secreto, O Vento nos Salgueiros. Alguns livros ela apanhava na biblioteca, outros vinham da sua própria estante. O Jamie estava relendo Os Robsons Suíços, outra vez sozinho. A gente é que nem eles, veio dizer certa noite, enquanto a vela bruxelava entre as paredes finas do abrigo. A gente está na nossa caverna, seguros e quentinhos. Eu estremeci. Havia-me enrolado num lençol, pois estava quente demais para o cobertor. Sentia-me quentinha, mas não segura. Nunca me sentia segura no abrigo. Mas está, disse a Susan. Você se sente mais segura no seu quarto, mas, na verdade, está muito mais segura no abrigo. Não interessava como eu me sentia. Sempre que soavam as sirenes, ela me fazia ir para o abrigo. Os homens vieram e removeram todas as placas das estradas nos arredores do vilarejo. Assim, quando Hitler invadisse, não saberia onde estava. Quando ele invadisse, teríamos que enterrar o nosso rádio. O James já havia cavado um buraco para ele no quintal. Quando Hitler invadisse, não poderíamos dizer ou fazer qualquer coisa que ajudasse o inimigo. Se ele invadisse durante as minhas cavalgadas, eu teria que voltar para casa imediatamente, o mais depressa possível, e pelo caminho mais curto. Eu saberia que se trataria de uma invasão, e não de um ataque aéreo, pois todas as igrejas iriam badalar os seus sinos. E se os alemães levarem uma manteiga? Perguntei a Susan. Não vão levar, ela respondeu, mas eu tinha certeza de que era mentira. Bárbaros malditos! Resmungou Fred quando eu fui ajudá-lo com as tarefas. Se aparecerem aqui, eu cravo um lancinho em todos, juro para você. O Fred não estava contente. Os cavalos de montaria e os exímios caçadores dos Thornton estavam todos fora pastando, e o pasto estava bom, mas a forragem de feno havia virado trigo, e o Fred não sabia como alimentaria os cavalos no inverno. Além do mais, estava aborrecido com as lavradeiras hospedadas no celeiro. Trabalham 12 horas por dia, depois vão dançar. Bando de ligeirinhas. No meu tempo, as moças não eram assim. Eu tinha simpatia pelas lavradeiras, mas sabia muito bem que era melhor ficar quieta. Era possível se acostumar a qualquer coisa. Depois de poucas semanas, eu já não ficava em pânico ao entrar no abrigo. Parei de me preocupar com a invasão. Colocava o Jamie atrás de mim no manteiga e vasculhávamos os pastos atrás de estilhaços de metralhadora, balas e bombas. Certa vez, cruzamos com um avião abatido num campo de lúpulo. Os soldados já haviam circundado o campo quando chegamos e impediam que os civis se aproximassem. O Messer Smith, disse o Jamie, os olhinhos brilhando. Onde será que está o piloto? O piloto havia saltado de paraquedas. O canopy do avião estava aberto. Eu o resgatei, disse um dos soldados ao nos ouvir. Prisioneiro de guerra, tudo certo. Um dia, no início de agosto, a Susan teve uma reunião com a SVF. O James estava cuidando do jardim, ele adorava. E eu saí com manteiga para minha cavalgada diária. Fui ao topo da colina. Parei, como sempre, para olhar o céu e o mar. Nenhum avião, nenhum barco grande. Então vi algo à distância, pequenino, boiando no oceano. Um barquinho, um bote a remos, avançando até a costa. Observei pensativa. Não rumava para o porto da cidade, mas para uns trechos de praia protegidos por arame farpado. Estaria perdido? Sem dúvida, o barqueiro sabia que não podia atracar nos trechos minados. Segui observando de rosto franzido, o homem no barco. Achei que parecia um homem. Continuou a remar direto para a costa. Com certeza, de onde estava, conseguia ver a cidade. Com certeza, sabia que ali era mais seguro. A menos, pensei, com o sangue gelando nas veias, que fosse um espião. Um espião! Eu não podia acreditar. Não era possível. Sempre procurava espiões no alto da colina. Tinha virado hábito. Mas não significava, apesar dos cartazes e dos rumores, de que eu esperasse de fato encontrar um. Mesmo assim, um bote a remos, tão distante, de onde vinha? Teria sido abatido por um submarino alemão? Se não era um espião, por que estava rumando para a praia deserta? Ouvi a voz da Susan dentro de mim. Improvável! Isso significava bem difícil de acontecer. Ainda assim, a orientação era clara. Deveríamos informar imediatamente qualquer situação suspeita. Desci a encosta com manteiga, trançando arbustos e grama alta, tentando não perder de vista o barquinho. Quanto mais eu descia, mais ele ia sumido. Então apertei o passo, trotando ao longo da estrada que levava à praia com as barricadas. Assim que a praia surgiu de vista, parei o manteiga no bosque. A maré estava baixa. A areia lisa se estendia por 1,5 km ao longo da costa. Bem no centro da faixa de areia, o homem desceu do bote. Tinha uma mala na mão e um mochilão nas costas. Observei-o empurrar o bote de volta à água.
O mar estava tranquilo. O barco flutuou sobre as ondas mansas e foi boiando para o lado ao longo da costa, engolindo em seco. O sujeito, de aparência comum, pelo menos à distância, tirou algo de dentro do mochilão. Abriu o negócio, fosse lá o que fosse, e usou-o para cavar um buraco na praia. Enfiou a mala no buraco. Cobriu o buraco com areia. Subiu com cuidado as dunas em direção ao arame farpado. Não consegui ver o que aconteceu em seguida, mas de repente o homem surgiu do outro lado da cerca, caminhando pela estrada na minha direção. Dei meia volta com manteiga e comecei a galopar. Eu poderia ter ido até a pista de pouso, mas a delegacia de polícia estava mais perto e eu sabia onde ficava, perto da escola e da loja onde eu tomava chá. Segui com manteiga a meio galope, mesmo nos paralelepípedos da rua principal. Diante da delegacia, puxei as rédeas, amarrei-as no corrimão e subi as escadas o mais depressa possível. Estava sem muletas. Acho que vi um espião, disse a primeira pessoa que encontrei. Um homem corpulento atrás de uma grande mesa de madeira. Um espião na praia! O sujeito corpulento se virou para mim. Mantenha a calma, senhorita. Nessa agonia, não consigo entender nada. Agarrei a beirada da mesa, buscando equilíbrio. Repeti as mesmas palavras. O homem me encarou de cima a baixo, sobretudo embaixo, o meu pé ruim, e o estranho arremedo de sapato. Senti o ímpeto de escondê-lo. Como foi que encontrou esse espião? Ele perguntou. Tinha um sorrisinho no rosto. Percebi que o homem não acreditava em mim. Eu estava passeando de pônei, comecei. Contei a história toda. A colina onde sempre vou, o barquinho, a mala enterrada na areia. De pônei? Repetiu o homem meneando a cabeça e alargando o sorriso a um esgar de deboche. Anda vendo muito cinejornal, não é? Muita história assustadora no rádio? Ele achou que eu estava mentindo, ou, na melhor das hipóteses, exagerando. Agora voltava a encarar o meu pé ruim. Senti uma onda de calor subir pelo meu pescoço. Pensei no que a Susan faria. Espichei o corpo, cravei os olhos no homem e disse impertigada. Meu pé ruim fica muito longe do meu cérebro. O homem pestanejou. Gostaria de falar com seu superior, continuei. O governo orienta que a gente informe qualquer situação suspeita, e é o que eu vim fazer. Se o senhor não vai me escutar, quero falar com alguém que me escute. O segundo oficial de polícia me levou mais a sério. Vamos na radiopatrulha ver se encontramos esse homem. Ofereceu-me ajuda para andar até o carro. Não preciso, obrigada. Caminhei tão bem quanto pude, mesmo com uma dor excruciante. O policial me colocou ao seu lado no banco da frente e juntos rumamos para a estrada. Mal havíamos deixado a cidade quando cruzamos com o homem que eu tinha visto, caminhando tranquilamente pela estrada. Mostrei-o ao oficial. Tem certeza? Por um instante não tive. Não prestara tanta atenção ao rosto dele, mas sentia que era ele. Fiz que sim com a cabeça e o oficial parou o carro e saiu. Documentação, por favor. Sério? Indagou o homem. Qual o motivo disso? Rotina, respondeu o oficial. O homem ergueu a sobrancelha como se ouvisse uma piada, mas meteu prontamente a mão no bolso, apanhou uma carteira de couro surrada e puxou de dentro a identidade. Só estou curtindo umas férias, ele disse, indicando o mochilão nas costas. Meu cartão de racionamento está na mochila, se quiser eu apanho. O sotaque mais britânico impossível, jeito mais britânico impossível, só que... Senhor, eu disse para o oficial. Ele veio até a janela do passageiro e se inclinou. Desculpe, senhorita, disse, balançando a cabeça, mas acho que... A barra da calça dele está molhada e cheia de areia. Ninguém mais ia até as praias. Ninguém mesmo. Era proibido. O oficial fechou a cara. Por um instante, achei que tivesse irritado comigo, mas era engano meu. Logo em seguida, o homem da praia foi algemado e enfiado no banco atrás da viatura. Protestava com veemência no seu perfeito sotaque britânico. De volta à delegacia, encontrei o Manteiga ainda preso no corrimão da entrada, na maior paciência. O oficial mandou que eu voltasse para casa. De agora em diante, é com a gente, senhorita. Queria contar a Susan, mas não sabia como. Adiei para poder pensar um pouco. Naquela mesma noite, quase no fim do jantar, a polícia veio bater à nossa porta. Era o segundo oficial e mais o outro. Queremos falar com a sua filha, madame. Mais que depressa me levantei. A Suzy estava atônita. O Jamie, extasiado. Precisamos de ajuda para localizar o objeto enterrado, disse o meu oficial. Então entrei novamente na viatura e dessa vez seguimos direto até a praia. Mostrei aos homens onde tinha parado Manteiga para observar e tentei apontar mais ou menos o local onde o homem havia chegado com o bote. A maré agora estava alta. Tudo parecia diferente. Vamos ter que chamar o exército para escavar, de todo modo, disse o outro oficial. Até onde se sabe, a praia está minada.
Ele dirigiu até a beirada da cerca de arame farpado. Descemos do carro próximo ao local onde o homem circulara e percorremos a estrada até encontrarmos uma marca de pegada. O oficial marcou o ponto exato, amarrando um pedaço de pano à cerca. Depois me levou para casa. Antes de descer do carro, eu parei. Os senhores podem me contar o que vai acontecer com o homem? Os oficiais balançaram a cabeça. É confidencial, senhorita. Podem me dizer se ela é mesmo um espião? Eles se entreolharam e assentiram. Mas a senhorita tem que ficar de boca fechada sobre tudo isso, disse um deles. Eu fiz que sim. Língua solta afunda navios, repeti. Então, entrei para prestar explicações a Susan. Ela esperava por mim no sofá roxo. Escutou toda a história, então pôs a mão no meu rosto. Ah, Ada, estou tão orgulhosa, disse ela, sorrindo. Na tarde seguinte, voltaram a bater à nossa porta. Era um policial. Não o que tinha me ajudado, mas o primeiro, o gordo sentado à mesa que me tomara por falastrona. Preciso pedir desculpas à sua filha, madame, disse o homem. Ao me ver, tirou o chapéu e dispensou-me um rapapé. Eu devia ter acreditado na senhorita. Peço desculpas. Nossa nação agradece a sua ajuda. Então, com grande reverência, entregou-me uma cebola. Capítulo 40. O exército localizou a mala enterrada na areia. Dentro dela havia um radiotransmissor usado na comunicação codificada entre os espiões dos dois extremos do canal. O inglês perfeito era de fato um espião. Eu virei uma heroína. Os homens da pista de pousos da FAR me levaram chocolates. As mulheres do SVF fizeram uma vaquinha para juntar açúcar e me deram um saco inteiro. A mãe da Daisy, no bar, me abraçava sempre que me via, e eu era recebida com festança toda vez que ia à cidade. Lá vem a caça-espiões! Olhe lá a nossa mocinha! Era como se eu tivesse nascido ali na vila, como se tivesse nascido com os dois pés bons, como se fosse realmente importante e amada. O Jamie me fez repetir a história incontáveis vezes. Conta, ele implorava, conta pra mim a sua história de heroína. A Maggie me escreveu da escola. Ah, como eu queria estar aí com você. E poderia, você sabe, se estivesse em casa. Eu ia gostar de ter tido você aqui comigo, escrevi de volta. Não se incomodaria de dividir as honras, ela respondeu. Eu não me incomodaria nem um pouco. Teria sido mais fácil. Heroína não era uma palavra que eu tinha costume de ouvir. Era bacana ser admirada, mas tamanha atenção me deixava transtornada. Conta outra vez, disse o Jamie rindo. Conta o que você falou para o primeiro oficial. Ele olhou para o meu pé ruim, narrei. Daí eu disse, o meu pé fica muito longe do meu cérebro. E estava certa, disse o Jamie. É verdade, concordou a Susan. Estava mesmo. O lado assustador de tudo aquilo, naturalmente, era que realmente houvera um espião de verdade, enviado para facilitar a invasão. Quando as sirenes de alerta de ataque aéreo recomeçaram, foi difícil não morrer de medo. Mas você pegou ele, disse o Jamie. Eu peguei um espião, respondi. As sirenes haviam começado mais cedo do que de costume naquela manhã. Enquanto ainda comíamos, levamos os pratos para o abrigo. E ele agora está morto, falou o Jamie, mastigando de boca aberta. A gente levou ele para um campo, enfileirou e pou! Ele fingiu disparar uma arma e eu me encolhi. Provavelmente não, disse a Susan. Eu perguntei. O Jamie apertou os olhos. Então o que foi que a gente fez? Ninguém diz com certeza. Separei as batatas cozidas no meu prato. A Susan deixava as batatas com casca, porque descascar era um desperdício de comida, e não se podia desperdiçar comida em tempos de guerra. Eu não gostava da casca. A Inglaterra tinha muita batata. Tínhamos que comer todo dia. Provavelmente o converteram em agente duplo, ou seja, o nosso governo passaria a obrigá-lo a mandar mensagens falsas à Alemanha com aquele radiotransmissor, respondeu a Susan. Obrigariam ele a mentir, eu disse. Isso. O Jamie fez uma cara de desprezo. Eu não ia mentir. Se os alemães me pegassem, eu ia, interrompi. Se ele não mentir, vai morrer. Eu mentiria se fosse necessário. Agora, os aviões alemães às vezes atacavam durante o dia. Se estivessem bem longe, o Jamie e eu íamos até o pasto observar, protegendo os olhos do sol. Os aviões zuniam em círculos pelo céu, feito enxames de insetos, até que mergulhavam no chão, deixando um rastro de fumaça. Àquela distância, eu não conseguia distinguir os aviões ingleses dos alemães, mas o Jamie conseguia. Esse é nosso, ele dizia. Esse é deles. De vez em quando, víamos um piloto saltando. Depois, um paraquedas abrindo. Eu sempre esperava que o paraquedas abrisse, mesmo que o avião fosse alemão.
2 dos pilotos convidados para a nossa ceia de Natal haviam morrido. Quando Jamie descobriu, chorou até cair no sono. Pensei nos seus rostos, em como tinham rido e brincado com Jamie. Ao contrário do meu irmão, eu não me lembrava de seus nomes. Naquele dia, eu estava transtornada demais por conta do vestido verde. Compreendi o motivo da minha raiva na noite de Natal. Eu me sentira oprimida. Foi impossível evitar. Agora, olhando para trás, parecia meio bobo ficar tão transtornada por conta de um vestido com os pilotos mortos. Se eu pudesse voltar no tempo, teria pelo menos perguntado o nome deles. A Inglaterra perdia aviões todos os dias. A Alemanha perdia mais. Novos aviões pousavam na nossa pista, vindos do norte da Inglaterra. Novos pilotos chegavam direto dos pátios de treinamento. Decolavam todos os dias. Nem todos retornavam. Tínhamos que vencer essa batalha, contou a Susan, ou perderíamos a guerra. No rádio, o primeiro-ministro, Churchill, proclamou: jamais, na esfera dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos. Isso significava que os pilotos estavam salvando todo mundo. Significava que eram os únicos contendo a investida dos alemães. Setembro chegou. Parei de atrair tanta atenção na vila. Uma semana antes, os aviões britânicos haviam atacado Berlim. Era a primeira vez que levávamos a guerra a solo alemão. O Fred gargalhava de alegria. Agora eles vão ver só. Aparecera, num dos trigais do Storton, o fragmento de um avião alemão abatido. O Fred me entregou para dar ao Jamie. Como é que você sabe que é alemão? Perguntei, analisando o pedaço de metal. Eu vi o miserável, respondeu Fred. Estava voltando por sobre o canal, largando pelo caminho partes do avião. Não era bom para o treino deixar a manteiga galopar muito perto de casa, mas naquele dia eu deixei. Estava tão feliz. O sol estava quente e eu não via aviões, não ouvia sirenes. O Jamie ia ficar tão contente com um pedaço de avião alemão. O manteiga galopava alegremente, de orelhas em pé. Eu passara o verão todo praticando os saltos. O Fred ainda não tinha me dado permissão, mas eu sabia que estávamos prontos. Em vez de frear o manteiga e conduzi-lo ao portão do pasto, virei-o para o murinho de pedras e avancei. Ele voou. Enfim, havíamos saltado o murinho. Do outro lado do pasto, avistei a Susan no quintal dos fundos, com o Jamie e um adulto que eu não sabia quem era. Cravei o calcanhar na manteiga e seguimos em frente, correndo pelo pasto. Jamie, gritei. Eu trouxe para você um pedaço de um Messerschmitt. Parei o manteiga e dei umas batidinhas no seu pescoço, rindo. Você viu a gente saltar? Perguntei a Susan. Viu? Então, reconheci a mulher que estava ao lado dela. Era a mãe. Capítulo 41. A mãe. Eu não sabia o que pensar. Parei com manteiga em frente ao murinho do quintal, com as mãos nas rédeas, e a encarei. Ela me encarou de volta, protegendo os olhos com a mão. Sua expressão, um misto de raiva e desinteresse, continuava a mesma. Oi, falei. Ela franziu a testa. Quem é você? Ela não me reconheceu. Desci do manteiga, pisando cuidadosamente no meu pebom. Soltei as muletas da sela e dei um balanceio para frente, transpondo a mureta. Sou a Ada. Tão logo ela percebeu quem eu era, sua expressão passou a ser de ultraje. Que diabo é isso? Perguntou. Quem está achando que é? O Jamie estava de mão dada com a mãe. Ele parecia tão cheio de esperança. Chegando num pônei, disse a mãe. Feito a princesinha Margaret? É? Aprendi a montar. Uso a sela lateral para não machucar o meu... A mãe esfregou um envelope surrado debaixo do meu nariz. E isso aqui? O que significa isso, hein? Eu olhei. Era uma das cartas da Susan. A caligrafia do envelope era dela. Está querendo operar? É? Perguntou a mãe. Meu coração veio à boca. Dá para consertar o meu pé. O doutor disse... Dá porcaria nenhuma. Não tem nada que conserte esse pé. Primeiro eu recebo uma carta dizendo que agora tenho que pagar ao governo por ter levado os meus filhos embora. 19 shillings por semana. E o governo quer que eu pague. Ninguém vai fazer a senhora... interpôs a Susan. Mandaram para o lugar errado. Acabei de pegar. Pois é. Aí vou ler e é uma criatura que tem a cara de pau de me dizer que o que fazer com os meus filhos. E cá está você. Toda vestidinha, montada num pônei, de nariz em pé, se achando melhor do que todo mundo. Não, mãe, respondi. Se achando melhor do que eu. Não, mãe. Venha, nós vamos para casa. A Susan tentou argumentar. A mãe se virou para ela e cravou-lhe os olhos. Está me dizendo onde devo levar os meus próprios filhos? Você, uma vagabunda preguiçosa nessa casa chique? A mãe seguiu adiante, xingando a Susan e tudo quanto foi nome.
Sentia-me fria, distante, longe de todos. Minha cabeça entranhou-se em si mesma. Mas não. Eu tinha que ficar presente. Não tinha arrumado manteiga. Comecei a voltar para o pasto. Onde pensa que vai? Perguntou a mãe. Preciso tirar a sela do manteiga. Ele não pode ficar selado. Porcaria nenhuma! Volta já aqui. A gente vai no próximo trem. Continuei a ir em direção à manteiga. A mãe me acertou uma pancada forte, bem entre os ombros. Eu não estava esperando, então voei para frente, largando as muletas e arrastando no chão as palmas das mãos. O James chorou. Eu lacrimejei. Já não me lembrava de como era apanhar. Pus-me de pé, cambaleante. Eu cuido do manteiga, disse a Susan. Andada, falou a mãe. Ela segurava o Jamie pelo pescoço, de modo que eu não conseguia ver o rosto dele. Os dois marcharam até o portão lateral. Calma, disse a Susan dando meia volta. Eles precisam das coisas deles. Não precisam não, respondeu a mãe. Vestidos que nem riquinhos, não ajudou em nada você deixar esses dois se acharem tão importantes. Eles não precisam de nada onde estão indo. A Susan correu para casa mesmo assim. Saiu trazendo o exemplar de Os Robsons Suíços. Leve, disse ao Jamie, empurrando o livro para ele. É seu. A mãe encarou o livro desconfiada. Ele não quer. O que é que ia fazer com isso? Não quero, repetiu Jamie. Sua expressão esperançosa havia se esvaído. Ele estava petrificado. Não quero. Não, repeti. Ele não quer. Não o faça pegar o livro, implorei em silêncio a Susan. Vai ser pior para ele. A Susan olhou para mim. Seu rosto perdeu a expressão. Ela meteu o livro embaixo do braço. Eu guardo para você, Jamie. Ada, eu vou cuidar da manteiga. Eu prometo. Não vou deixar o casco dele crescer de novo. A mãe empurrou o Jamie pelo portão. Não, disse Susan. Vocês não precisam ir. Ada, Jamie, podem ficar comigo. Eu dou um jeito. Prometo, podem ficar. A mãe fechou a cara. Está achando que pode roubar meus filhos, é? Eu falo com a polícia, disse Susan. Eles vão escutar você, Ada. Vão escutar a gente. Vocês podem ficar. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma vida inteira. A mãe sorveu o ar. O Jamie fungou. Olhei a Susan. Você não queria a gente. A Susan me encarou nos olhos. Isso foi ano passado. Agora eu quero. Mas o Jamie segurava a mão da mãe. A polícia podia até me deixar ficar com a Susan, mas não teria motivo para tirar o Jamie da mãe. A mãe nunca tinha trancafiado o Jamie. Não posso deixar o Jamie, falei. A Susan me olhou de volta e assentiu devagar. A mãe resmungou qualquer coisa entre os dentes. Arrastou o Jamie pela estrada. Eu fui junto. Quando olhei para trás, a Susan já estava do outro lado da mureta do quintal, desafivelhando a cilha da minha cela. Não ergueu o olhar. Não se despediu. Capítulo 42. Quando chegamos à entrada da casa, a mãe parou. O que é isso? Perguntou, apontando para as minhas muletas. Com elas eu ando mais rápido. Ela soltou uma bufada. Como se você precisasse andar. Eu posso andar. Não por muito tempo, mocinha. Não por muito tempo. O trem para Londres estava ainda mais lento e abarrotado do que aquele que pegáramos no dia da evacuação. Havia militares sentados no corredor e em cima das suas mochilas. Um homem viu as minhas muletas e me ofereceu o lugar. A mãe fechou a cara para ele, deu-me um empurrão e sentou-se. O homem abriu a boca. Estou bem de pé, obrigada, eu disse rapidamente. Com as muletas, eu devia ter ficado quieta. A mãe apertou os olhos. Não sei quem foi que enfiou na sua cabeça que está tudo certo em sair e deixar todo mundo te ver, ela disse num tom grave e furioso. Exibindo sua deficiência. Você usa essa porcaria até chegar em casa. Depois, nem mais um minuto. Mas eu posso andar. Mas não quer, está me ouvindo? Engoli em seco. Era pior do que um pesadelo. A Ada pegou um espião, sussurrou o Jamie. A mãe soltou uma bufada de desprezo. Tá bom. Fala, Ada. Fala para ela sua história de heroína. Balancei a cabeça e fiquei calada. Quando descemos do trem, já era tarde da noite. Seguíamos cambaleantes pelas ruas escuras sobre o blackout de Londres. Eu tropeçava nas pedras irregulares da calçada. As sombras emitiam sons que eu não recordava, mas o fedor que subia das ruas úmidas era o mesmo. O Manteiga. Pensa em cavalgar o Manteiga. A mãe contou que havia se mudado para ficar mais perto da fábrica onde trabalhava agora. Além do mais, me livrei daqueles vizinhos fofoqueiros que nunca tinham nada de bom para dizer. Agora tenho um emprego decente, mesmo que ainda seja de noite. Vocês vão gostar da casa nova. Não é fina que nem a daquela rampeira rica que vocês ficaram, mas está de bom tamanho. A Susan não é rampeira rica, respondeu Jamie. Ai, Jamie, pensei, cala essa boca. Agora é, não tenho dúvida.
Aposto que embolsou tudo o que ganhou para ficar com vocês lá. Menos, claro, o que gastou naquelas roupas. Aliás, o que é isso que você está usando, Ada? Calça? Colote de montaria, respondi, e no mesmo instante desejei não ter dito. Ai, que chique! Mas como é que a gente sem frescura chama isso? É só uma calça de cavalgar. Não é chique. As moças chiques cavalgam de vestido, e essa calça não custou nada. Foi a Susan que fez. Fora necessário depois que eu acabei com a calça que a Meg tinha me dado. Eu precisava aprender a ficar calada. Precisava mesmo. Ah, as moças chiques cavalgam de vestido, é? Me admira você não ter um. A Susan dissera que ia fazer um para mim. Achou que seria divertido. Na minha casa, você não usa calça, disse a mãe. Amanhã vou levar a sair na loja de penhores e arrumar uma coisa mais adequada para você. Que audácia dessa mulher, deixando você sair para todo mundo ver. Não tem nada de errado comigo. Meu pé fica muito longe do meu cérebro. Slapt! Eu tropecei e caí para trás, arrastando os cotovelos em algo duro. Por um instante, perdi as muletas na escuridão. O Jamie me ajudou. Cala a boca, pensei. Cala a boca. A mãe nos guiou por 3 lances de escada. Lâmpadas fracas e sem lustre em cada andar iluminavam os degraus na escuridão. Vi algo correr e desaparecer. Um rato, eu acho. Eu tinha me esquecido dos ratos. Tinha me esquecido de como fediam os banheiros comunitários dos corredores. A mãe abriu uma porta suja de madeira. Chegamos. O apartamento tinha 2 quartinhos. Entramos num cômodo com uma mesa, uma pia, uma boca de gás e umas cadeiras. No piso de linóleo, um tapete fino. Nenhum armário sob a pia. Nenhum lugar onde me trancafiar. Foi o que eu olhei logo de cara. E aí? Disse a mãe. Engoli em seco. É ótimo. Fedelha metida. Já vi que vou ter que te sentar à mão. Ela apoiou uma das cadeiras próximas à mesa. Essa aqui a gente deixa do lado da janela. Assim você fica confortável olhando lá para fora. O que eu deveria dizer? Já não sabia as respostas certas. Obrigada. Vejo que agora temos a senhorita educadinha morando com a gente. Acha que é melhor que nós? A mãe nos mostrou o outro quarto, que continha o nosso antigo guarda-roupa e uma cama nova, sem lençol, só um cobertor duro, um travesseiro e um colchão. Até irmos morar com a Susan, eu estava acostumado a dormir assim. Teria achado o apartamento ótimo, fino até, com mais de um cômodo. Tive que fugir do trabalho hoje à noite para pegar vocês, disse a mãe. Vou descer para tomar uns tragos no bar. É melhor irem dormir. Ada, vou arrumar um balde para você. Levei um instante para entender por que ela achava que eu precisava de um balde. Prefiro usar o banheiro, agora eu uso. Você não vai sair desse quarto, ordenou a mãe. Cada palavra saía dura, pesada. Entendeu? Eu não preciso que o mundo veja a minha vergonha em ter uma filha aleijada. Não me interessa o que você andou fazendo por aí. Agora você está comigo e vai fazer o que eu mandar. Se me desobedecer, vai se arrepender. Você é uma aleijada. É só isso que você é. Uma aleijada, nada além de uma aleijada. Nunca foi nada mais do que isso, entendeu? A Susan não tinha vergonha de mim. Ora, que bom para ela, mas devia ter. Vi o brilho no olhar da mãe. Se me desobedecer, ela disse, apontando para o Jamie, vai sobrar para ele, entendeu? Sim, senhora. Ela saiu, olhei para a porta, olhei para o balde, usei o balde. O Jamie e eu nos deitamos no colchão do quarto quente. Não consigo dormir, ele choramingou. Preciso do Bovril. A Susan vai cuidar direitinho dele. Preciso dele, não consigo dormir. Eu sei, eu sei. O que aconteceu? Por que a mãe está tão nervosa? A gente está diferente. E daí? Respirei fundo. Parte de mim me considerava culpada por tudo, por estar chique demais, por me achar importante demais, por não ser o tipo de filha que a mãe pudesse amar, por ser aleijada. No entanto, mesmo assim, a mãe poderia ter consertado meu pé, poderia ter consertado quando eu era bebê e poderia consertar agora. Ela não queria. Ela queria me ver aleijada. Não fazia sentido. A lua subiu. Observei no teto os desenhos formados pelo luar. Uma aleijada. Nada além de uma aleijada. Cutuquei o Jamie. Jamie, eu peguei um espião. Eu sei, ele respondeu. Eu aprendi a cavalgar uma manteiga e saltei com ele um murinho de pedras. E o Fred precisa de mim. Murmurou Jamie, remexendo o corpo. Aprendi a ler, a escrever, a tricotar e a costurar. Ajudei os soldados na semana de Dunkerque. E a Maggie e a Daisy gostam de mim. A Susan ama você. Ela ama nós dois, respondi. Eu sei, o Jamie fungou. Eu quero o Bovril.
Não falei nada. Fui caindo no sono antes que a mãe retornasse. Enquanto adormecia, uma palavra me veio à mente: guerra. Enfim compreendi qual era a minha luta e por que eu guerreava. A mãe não fazia ideia da forte combatente que eu havia me tornado. Capítulo 43. De manhã, o Jamie havia molhado a cama. Eu meio que já esperava, mas a mãe que dormia do outro lado dele ficou furiosa. Bateu na bunda dele e disse que era melhor aquilo não acontecer de novo, senão vai dormir no chão. O Jamie soluçou. Já não estava acostumado a apanhar. Pare de chorar, sussurrei abraçando-o. Você tem que parar, piora tudo. Para a mãe, eu disse: vou lavar o cobertor. Estendi a mão para pegar as minhas muletas e os meus sapatos. Não estavam lá. A mãe viu meu olhar. Soltou uma risada. Sentindo falta da muleta, é? Por que a senhora não me deu muletas quando eu era menor? A mãe soltou uma bufada. Já falei. Não quero você andando por aí e não quero ninguém vendo você. Mas o meu pé poderia ter sido consertado quando eu era bebê. Ah, então agora você também acredita nisso? Foi o que aquelas enfermeiras disseram, querendo me ver gastar dinheiro, querendo pegar o meu bebê e o meu dinheiro, enfiar você no hospital durante meses, rapar todo o meu dinheiro. Nunca que isso ia dar certo. Ainda mais quando você era bebê e o seu pé não era nem metade desse horror que é hoje. Tentei absorver tudo aquilo, mas o Jamie tinha outra coisa na cabeça. E quando vier a bomba? Perguntou. Para onde a gente vai? Lá na nossa casa, a gente tinha um abrigo. Ele congelou, os olhos arregalados de medo. Eu entendi. Era um erro chamar a casa da Susan de nossa casa. A mãe, porém, nem percebeu. Só soltou uma bufada. Não tem bomba em Londres. Não teve nenhuma. A guerra já está correndo há 1 ano. Era sábado, mas a mãe disse que sairia mais tarde para trabalhar. As fábricas funcionavam dia e noite. Ela cochilou no lado seco da cama enquanto eu torrava um pão para o café da manhã e fazia um chá. Quando acordou, foi sair com Jamie para comprar comida. Cadê os cartões de racionamento de vocês? Estavam com a Susan. Se a mãe não tivesse tão desesperada para ir embora, poderíamos ter apanhado. Eu me fiz de idiota. Sei lá. O Jamie começou a falar, mas cravei os olhos nele, que prontamente fechou a boca. A mãe ralhou. Aquela idiota, com certeza tentando levar vantagem em cima de mim. Deve estar agora mesmo usando todos os nossos cupons e se entupindo de açúcar e carne. Não respondi. Fui até a janela, sentei-me na cadeira, olhei a rua. Nada para ver. Nenhuma criança brincando. As poucas lojas com sacos de areia até a janela. Mulheres caminhando apressadas, ninguém fofocando nas sacadas. Guerra. A mãe me lançou um olhar mais amistoso. Você não tem culpa, mas com um pé desses não pode fazer nada de útil. Vai ser uma aleijada para o resto da vida. Assim que os dois saíram, fui espionar. O apartamento estava imundo. Eu quis limpar, pelo menos a pia e o chão, mas achei melhor não. A mãe perceberia e ficaria irritada. Melhor pensasse que eu tinha ficado na cadeira. Não havia muitos esconderijos. Uns poucos armários de cozinha com as panelas e os pratos já muito velhos da mãe. No guarda-roupa, as roupas novas e algumas mais velhas. No quarto, uma mesinha, diante da qual pendia um espelho novo e maior. Meu cabelo estava um horror. Passei nele a escova da mãe e fiz uma trança caprichada. Meu rosto estava sujo, então peguei um pedaço de pano e lavei-o com sabão da pia da cozinha. Tive que usar o balde outra vez, mas arrastei-o até a porta e cobri com um prato para abafar o cheiro. Retornei à mesa do espelho. Vi uma gaveta. Na parte da frente havia uma confusão de grampos, tocos de lápis e pedaços de papel. Puxei tudo, até o fim. No fundinho, encontrei uma pequena caixa de papelão. Dentro, uma pilha de papéis. Desdobrei-o de cima. Certidão de nascimento, dizia Ada Maria Smith. Respirei fundo. Corri os olhos bem rápido. Encontrei o que procurava. 13 de maio de 1929. O dia do meu aniversário estava errado, claro, mas o ano estava certo. Eu tinha mesmo 11 anos. A certidão de nascimento do Jamie estava logo após a minha. Debaixo dela, a certidão de casamento dos meus pais. Ouvi um barulho alto na escada. Era o Jamie, cantando a plenos pulmões. Lindo, lindo Jamie. Na hora em que a mãe abriu a porta, eu já havia colocado os papéis de volta no lugar e já estava sentada calmamente na minha cadeira. Para o jantar, a mãe fez batatas cozidas e repolho com um pedacinho de carne dura. Comeu a carne toda sozinha. Sem nossos cartões de racionamento, ela disse, não tínhamos direito de comer carne. Vou mandar aquela maldita enviar de volta. Ponho a polícia atrás dela se for preciso. O Jamie estava com uma cara horrível e não quis comer.
mas eu empilhei no prato dele um monte de vegetais. Está gostoso, disse, encorajando-o. Está meio que com gosto de carne. Ele me olhou e eu pisquei. Ele me encarou durante um tempo, depois comeu com muito cuidado tudo o que havia no prato. Quando a mãe se levantou para ir trabalhar, respirei fundo. Era a hora. Agora ou nunca, pensei. A senhora não precisa de nós aqui, eu disse. Vive melhor sem ter que cuidar da gente, alimentar e tudo mais. Na verdade, a senhora não quer a gente. O Jamie começou a falar qualquer coisa. Eu o chutei forte por sob a mesa, e ele se calou. A mãe me olhou. Mas que história é essa? Está tentando me enganar? A senhora nunca quis a gente, não de verdade, e é por isso que não mandou nos buscar, sendo que todas as outras mães mandaram. Não sei que direito você tem de reclamar disso. Pelo que eu estou vendo, vocês estavam vivendo no bem e bom lá. Roupas chiques, ideias chiques, se mostrando pela cidade. A senhora não está nem aí para o que acontece com a gente. Foi só nos apanhar porque achou que seria mais caro se ficássemos longe. Seria mesmo. Você viu a carta. Por que eu tenho que pagar para você viver melhor que eu, sendo que você não é nada além de uma... Não interessa. Eu me esforçava para manter a voz grave e firme. Era hora de dizer abertamente a verdade. Já estava cansada de mentiras. 19 shillings, disse a mãe. 19 shillings por semana, sendo que primeiro deixaram vocês irem de graça. Vocês nunca custaram 19 shillings por semana. É um roubo, isso sim. Se a senhora não tiver que pagar, não vai se incomodar de se vivermos longe. Posso organizar isso. A gente vai embora e a senhora não tem que pagar nada. Ela apertou os olhos. Não estou entendendo qual é a sua ideia, garota. Não sei onde foi que você arrumou esse palavreado. Fale, fale. Meu pé ainda tem conserto, mesmo agora. Não preciso ser aleijada. A senhora não precisa se envergonhar de mim. Um pensamento me ocorreu. A Susan não se envergonha. O rosto da mãe ficou vermelho. Nunca que eu vou pagar para consertar seu pé. Teria sido mais fácil consertar quando eu era bebê. Ah, tudo mentira. Você não pode acreditar no que esse povo diz. Tudo mentira. Eu falei para o seu pai. Meu pai. Eu tinha lido sobre ele num recorte de jornal na gaveta da mãe. Ele teria consertado, eu respondi devagar. Era um palpite. Ele queria. Era ele que queria filhos. Vivia ninando você, cantando para você. Senti as lágrimas correrem pelo meu rosto. Nem sequer percebi que estava chorando. A senhora nunca quis a gente, eu disse. Nem quer a gente agora. Os olhos da mãe fulguravam. Verdade, não quero. A senhora nunca quis a gente. E por que eu ia querer? Era o tempo todo ele me chamando de desnaturada, o tempo todo querendo ter filhos. Daí eu fiquei presa com uma aleijada, e depois com mais um bebê, e depois sem marido. Eu nunca quis nenhum de vocês. O James soltou um barulhinho. Eu sabia que ele estava chorando, mas ainda não podia encará-lo. E falei, então a senhora não precisa ficar com a gente, não precisa pagar nada, a gente vai embora amanhã de manhã para sempre. A mãe se levantou, pegou a bolsa e o chapéu, virou-se para olhar para mim. Vou poder me livrar de vocês sem ter que pagar nada? E eu assenti. Ela abriu um sorriso. Sorriso de enfiar a Ada no armário. Isso é garantido? Por toda a vida eu me lembraria dessas palavras. Sim. Capítulo 44. Abracei o Jamie. Choramos e choramos. As lágrimas dele molharam a minha camisa. E ele ficou com o meu ranho no cabelo. Choramos como jamais havíamos chorado. Doía tanto. Meu coração doía mais do que toda a dor que eu já sentira no pé. Quando paramos de chorar, peguei o Jamie no colo e o embalei. Por fim, ele me olhou, os cílios ainda com rebarbas de lágrimas. Quero ir para casa, ele disse. A gente vai, prometi. Assim que o sol nascer, a gente vai. Eu agora sabia ler as placas das ruas. Não me perderia no caminho. Não tinha dinheiro para o trem, mas com certeza haveria um posto do SVF em algum lugar. As mulheres de lá poderiam nos ajudar. Peguei as certidões de nascimento e mostrei ao Jamie. Você nasceu dia 29 de novembro de 1933. Tem 7 anos. Mostrei-lhe a certidão de casamento também. O nosso pai se chamava James, que nem você. Então, apanhei o último pedaço de papel em um antigo jornal. Acidente na Royal Albert Dock, mata 6. Ele morreu quando você era um bebê, e eu tinha acabado de fazer 4 anos. Devolvi a certidão de casamento e o recorte de jornal à gaveta, mas enfiei as certidões de nascimento no bolso do colote de montaria, preparando-me para o dia seguinte. Uá, uá, uá. O som veio da janela aberta, mais e mais alto. Ataque aéreo. Eu não sabia onde ficava o abrigo. Eu não tinha muletas. Fazia muito, muito tempo que não caminhava para longe com meu pé ruim. O Jamie agarrou a minha mão em pânico. A sirene soou ainda mais alto. Vem, eu disse. Para onde?
Eu fingi que sabia. Lá para baixo! O povo saía em disparada dos apartamentos, descendo com a roupa de cama nos braços. Eu não tinha como deslizar pela escada, não no meio da multidão, então agarrei o corrimão com as 2 mãos e desci o mais rápido que pude, enquanto o povo ia me empurrando. Agarrado à minha blusa, o Jamie tremia. A sirene começou a parar, e o som foi substituído por explosões bem ao longe. Bombas. Na rua escura, eu não conseguia enxergar o caminho. Ouvia as pessoas, mas elas pareciam seguir em todas as direções. Gritos ecoavam por entre os prédios. Agarrei a mão do Jamie e segui andando a esmo, o mais rápido possível. Uma porta aberta, uma escada, qualquer coisa. Uma bomba explodiu em cima da minha cabeça. O som de vidro estilhaçando irradiou pelas ruas. Diante de nós, à distância, o céu ganhou um brilho vermelho. Fogo. As docas estavam em chamas. Atrás de nós, um prédio explodiu. A onda nos atirou na rua. Senti as minhas orelhas explodirem junto. Choveram tijolos, estilhaços de vidro e pedregulhos. Protegi com os braços a cabeça do Jamie. Ele parecia gritar, mas eu não ouvia. Não conseguia ouvir nada. Levantei-me cambaleante e ergui o meu irmão. À nossa frente havia uma porta aberta. Uma escada levava ao porão, um abrigo, graças a Deus. Pessoas estranhas vieram nos puxar. Descemos até um porão quente e úmido, apinhado de gente. Rostos preocupados, lábios se movendo. Eu não consegui ouvir. Mãos nos segurando e abraçando, oferecendo chá, limpando o sangue do rosto do Jamie, limpando o meu rosto também. Foi aberto espaço para nós no chão de concreto. Alguém nos envolveu com um cobertor. Eu me agarrei ao Jamie. Nunca o soltaria, pensei. Nunca. Capítulo 45. Por fim, dormimos. De manhã, o encarregado dos informes de ataque aéreo nos acordou. O fogo está mais perto, todo mundo precisa sair daqui. Eu me sentei. As docas estavam em chamas, mas era muito longe dali, não era? Está tudo pegando fogo, senhorita. Os canos d'água estouraram e está difícil apagar as chamas, respondeu-me um homem. Foi quando percebi que havia perguntado em voz alta, e quando percebi que podia ouvir. Minhas orelhas ainda zuniam, mas já tinham voltado a funcionar. Sacudiu Jamie. Ele despertou feito um coelhinho numa toca, um pouquinho de cada vez. Quero ir para casa. Eu assenti. Nós vamos. Ele estava cinza de poeira da cabeça aos pés. O vermelho do nariz ensanguentado ainda lhe descia pelo pescoço, camisa rasgada, sem um pé do sapato. Imaginei que o meu aspecto estivesse tão ruim quanto ele, ou até pior. Vem, eu disse. Emergimos na rua devastada, onde as fileiras de prédios exibiam crateras feito bocas sem dente. Uma mortalha de poeira e fumaça debelava a luz do sol, mas a rua cintilava como se tivesse repleta de estrelas, vidro, vários estilhaços de vidro. Vindo na nossa direção, abrindo caminho por entre os escombros, surgiu uma figurinha de cabelos crespos e loiros, os olhos vivos por detrás da aba do chapéu. Parecia uma bruxa pequena, magrela e determinada. Eu a encarei incrédula. Minha voz congelou na garganta. A do Jamie não. Susan! Ela ergueu a cabeça com um tranco, como se içada por uma corda, escancarou a boca e disparou na nossa direção. O Jamie correu também, colando o corpo no dela, enfiando o rostinho imundo na saia dela, e eu fui atrás. E antes que desse por mim, também estava nos seus braços. Esfreguei o rosto no seu cardigã de lã, abracei por sobre a cabeça do Jamie e segurei forte. Ah, meus amores, ela disse. Que desastre! Que milagre! Vocês estão bem! Vocês 2 estão bem! Capítulo 46. Havia um restaurante aberto junto à estação de trem, apesar das janelas estilhaçadas. A Susan pediu chá, depois nos levou ao banheiro e tentou nos limpar. Onde estão as suas muletas? Perguntou. Ai, Ada, seus pés, pobrezinha. Apesar das meias, meus pés estavam cheios de corte. O que foi que houve com os seus sapatos? A mãe pegou. Daí eu não consegui chegar ao abrigo depressa, e aí as primeiras bombas caíram. Ela apertou os lábios, mas ficou calada. De volta à mesa, permaneceu sentada em silêncio. Uma garçonete nos trouxe sanduíches e começamos a comer. Como foi que você achou a gente? Perguntou o Jamie. A mãe de vocês largou as cartas para trás. Numa delas encontrei o endereço. Mas o prédio? Ela fez uma pausa. Bom, foi bombardeado, eu acho. Mas alguns moradores de lá tinham retornado aos escombros hoje de manhã, e uma mulher lembrou de vocês 2 descendo as escadas. A Susan fez uma cara. Ela se lembrou de passar por vocês, porque a Ada estava andando muito devagar. Então tive esperança de que estivessem conseguido chegar em algum abrigo. Eu fui percorrer os abrigos, não imaginasse que houvessem tantos. Eu tinha uma pergunta mais importante. Por quê?
Por que veio atrás da gente depois de nos deixar ir embora? A Susan remexeu o chá com uma colher. Remexeu e remexeu, com um olhar pensativo. O restaurante tinha açúcar na mesa, mas era falta de educação pegar muito. Vocês vão entender, ela disse por fim, que existem diferentes verdades. A verdade que a sua mãe tem direito de vocês dois. Era nisso que eu estava pensando quando deixei que fosse embora. Mas depois não consegui dormir. Fiquei sentada no abrigo com o diabo do gato e percebi que eu tinha que ter ficado com vocês, independentemente de qualquer regra, porque também é verdade que vocês são parte de mim. Vocês entendem isso? Conseguem entender? A gente estava voltando para casa hoje de manhã, respondi. Ela assentiu. Que bom. Uns minutos depois acrescentou. Eu peguei o primeiro trem de ontem que consegui, mas estava tão lento, parou tantas vezes. Então, depois quando o bombardeio começou, o trem não seguiu até Londres. Ficamos um tempão parados num ramal e só chegamos à estação hoje cedo. Ela parou de falar. O Jamie havia desabado sobre a mesa. Dormia profundamente. Fui andando até a estação, mancando, de braço dado com a Susan. Você estava mesmo precisando de muletas novas, disse ela. Já estava muito grande para as antigas. Eu assenti, grata por não ter que explicar. Um dia contaria a ela toda a história, o que eu dissera à mãe e o que ela respondera. Mas não agora. Talvez levasse um bom tempo. Meu coração se despedaçava só de pensar. O trem para Kent estava apinhado de gente. Encontramos um lugar para mim, mas o Jamie acabou deitado sobre os bancos e a Susan sentada no corredor em cima da mochila de um soldado. O trem avançava aos trancos e barrancos. Minha cabeça ia batendo na parede. Quando Jamie precisou usar o banheiro, foi passado de soldado em soldado até o final do vagão. Ao terminar, foi passado de volta. Quando saímos, trôpegos, na estação do nosso vilarejo, a Susan fez sinal para o táxi parado na calçada. Entre. Não vou fazer você dar mais nenhum passo. Percorremos a vila silenciosa naquela manhã de domingo e entramos na rua da Susan, enfileirada de árvores, e de repente ela prendeu o ar. Eu saí do táxi e vi o que ela via. A casa estava destruída, atingida em cheio por uma bomba alemã. Quase metade do vilarejo se encontrava ali, em meio aos escombros. Todos erguiam cuidadosamente tijolos e pedras, olhando para o táxi. Ao nos avistar, um grupo inteiro foi tomado de incredulidade, tal e qual o momento do nosso reencontro com a Susan em Londres. O pavor transformou-se em alegria, sorrisos e gargalhadas. Susan permaneceu paralisada, a mão sobre a boca. Todos correram na nossa direção. O Fred, o páraco, o Stephen White, o taverneiro e a esposa, os policiais, os pilotos. A Lady Thornton abraçou a Susan e irrompeu em lágrimas. — Por que você não me avisou que tinha saído? Perguntou ela aos prantos. Você nunca vai a lugar nenhum. Por que não avisou a ninguém? Uma bola cinzenta de pelos surgiu entre os escombros e correu para o Jamie. Bovril! Ele gritou. O pasto estava adiante dos destroços. Tentei correr, mas depois de 3 passos, o Fred me alcançou. Ele está bem. Ele está bem. O seu pônei está ótimo. Devia estar do outro lado do pasto quando a bomba caiu. O Fred chorava. Foi de vocês que a gente sentiu falta. Estávamos procurando vocês. As sirenes não chegaram a disparar ontem à noite. Achamos que tínhamos perdido vocês 3. O James saltitou diante da Susan, com um sorrisão. A gente estava naufragado, ele disse. A Susan permanecia paralisada, mas por insistência do Jamie, afagou a cabecinha do Bovril. Então alcançou o Jamie e me olhou nos olhos. Que sorte eu ter ido atrás de vocês. Vocês 2 salvaram a minha vida. Isso sim. Dei a mão a ela. Um novo e desconhecido sentimento me preencheu. Parecia o mar, a luz do sol, os cavalos. Parecia amor. Vasculhei minhas ideias e encontrei um nome. Felicidade. Então agora nós estamos quites, falei para Susan. Fim.